Todos bem-vindos à casa do Senhor. Lucas 13, a partir do versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa sinagoga, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E pondo-lhe as mãos, ele imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para serdes curados, e não no sábado? Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura do sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta mulher de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus o que realizava. Sofrimento não faz parte do plano de quem? De Deus. E aqui a gente vê religiosidade, aqui nós vemos separatividade, e aqui há um alerta para mim e para você com referência à doutrina. Se nós formos analisarmos, os judeus, ele não crê ainda, alguns, eu não sei, os judeus ortodoxos, que Jesus veio ao mundo, eles estão esperando um novo Jesus. E os judeus, ele vivia em função da lei o quê? Mosaica. Então, é que nós lemos a Bíblia e nós não nos atentamos ao fato. Primeiro fato, sinagoga é o quê? É um templo de culto o quê? Judaico. No templo do culto judaico, as mulheres eram separadas de quem? Dos homens. Geralmente as mulheres eram o quê? As últimas. E Jesus veio, quebrou essa tradição e esse rito, que hoje ainda permanece. Nada contra. Cada um faz o que entende ou o que sabe. Agora vamos ser um pouquinho coerentes. Por que Jesus curou essa mulher que estava lá atrás? Porque os judeus não concordaram. Outra pergunta: por que Jesus curou no sábado? Então nós temos que ter o entendimento não doutrinário. Nós temos que ter o entendimento daquilo que é certo. Primeiro, Jesus estava na sinagoga. Jesus estava no meio de uma o quê? Multidão. E você observe mais uma vez, se você lê do Velho Testamento ao Novo foi a ação de Jesus, o Velho, a lei. Você observe que no Novo Testamento, ninguém entrou dentro da sinagoga para pedir o que nós pedimos. Emprego, carro, restaurar casamento. Você já viu aqui na Bíblia? Você vê pessoas que têm a sua necessidade o quê? Espiritual. Isso prova que o quê? Nós no tempo estamos entrando, procurando as coisas o quê? Materiais. A mulher encurvada.
Nós vamos trabalhar muito nesse título, porque eu não sei porque você anda encurvado. Eu não sei porque você anda torto. Imaginemos uma pessoa encurvada. Eu lhe faço a seguinte pergunta: alguém pode ver a sua face? Pode, gente? Não. Imagina o preconceito que essa mulher vivia. Então, tudo isso são ensinamentos que Jesus deixou para que nós deixemos essa doutrina medíocre e essa doutrina irracional. As pessoas falam tanto que Jesus não faz acepção de pessoas. E por que hoje as igrejas fazem acepção de pessoas? Na sua maneira de vestir, no seu dia de adorar. Por quê? Por que é que hoje os homens ocupam o púlpito unicamente para querer mostrar que verdadeira é a sua congregação? Isso está se tornando assustador. Em função de quê? Eu tenho as minhas atividades e as pessoas me procuraram essa semana. E a conversa das pessoas, dos irmãos em Cristo, era tudo revolta. Só murmurações com referência às suas congregações. E a multidão, eu acho que anda cega. E nós, as pessoas que estudamos a Bíblia, infelizmente, nós temos ainda esse pensamento, desculpe, tá? Medíocre. Ainda nós temos esse pensamento de dúvidas. Grandes homens que se dizem de Deus, teólogos, filósofos, participando de reunião para saber quem está certo, quem está errado, podendo ensinar que o certo é que está estabelecido na palavra de Deus. Teologia do homem. Porque se nós pararmos para analisarmos, gente, tem dificuldade de nós entendermos esse versículo. A única dificuldade que tem é o quê? Nós não o quê? Estudarmos. É a gente procurar entender palavras que não é que estejam ocultas, palavras pequenas. Como aqui nós estamos vendo aqui no versículo 11. E veio a ele ali uma mulher. E veio significa o quê? Eu e. As pessoas querem ficar. São palavras pequenas que a gente não procura analisar. Se ela foi ali, é que ela sabia que estava Jesus Cristo. Mas tem uma multidão. E essa mulher sofreu 18 anos, aqueles que acusaram Jesus da cura, nunca fizeram o quê? Nada. É um monte de gente dizendo que você está errado, que você está na igreja errada e não faz nada por você. E quando a igreja errada, que você congrega, ou que você passa, é a igreja que você se liberta e que você consegue vencer, as pessoas dizem que isso é temporário. Então aqui existem duas classes. A classe dos envergonhados e a classe dos que estavam alegres. Existem pessoas envergonhadas com a sua derrota e existem pessoas que estão alegres com a sua vitória. E veio ali uma mulher possessa. Então, ela sofria de uma enfermidade o quê? Possessa é uma enfermidade espiritual que refletia o quê?
no físico. Sim ou não? Aqui é a própria palavra do Senhor que está dizendo aí. Vê ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, se de modo algum poder endireitar-se. Então, ela tinha uma enfermidade espiritual, e essa enfermidade espiritual refletia onde? No físico. E essa mulher, ela estava na classe daquelas que ficavam por últimos, e na igreja judaica, homem não podia adorar a Deus junto com as mulheres. Gente, vamos parar para pensar. O grande problema é que você usa sua televisão, eu não sei para ver o quê. Existe uma ferramenta chamada o quê? É isso aí mesmo. É o quê? Eu não entendi. Existe uma ferramenta chamada o quê? Para pesquisa, gente, é o... Muito bem. O que é que vocês andam pesquisando? A não ser que o seu Google seja diferente do meu. Gente, Jesus Cristo está dizendo que todos nós, independente de classe, sexo ou religião, todos nós somos o quê? Acabou. E por que ainda existe essa indiferença? As pessoas querem serem imitadores de Cristo. Amém, glória a Deus. Mas as pessoas têm que ter o discernimento o que Cristo quer mostrar na sua mensagem. Existem igrejas que as mulheres ficam separadas dos homens. Então isso é um quê? Uma doutrina. Isso não é um ensinamento. O ensinamento é aquele que você pega o discernimento, você compreende a lógica da coisa. Jesus Cristo, ele veio para... Ele disse assim, eu não vim mudar a lei. Ele veio esclarecer, mas parece que o povo não consegue. Aí fica nessa religiosidade, critica tudo. E outra, eu estava aqui dentro dessa questão do explica Deus. No meu tempo, eu estudei em colégio de padre, eu nunca vi ouvir falar tanto de Deus e de Jesus como eu estou ouvindo e vendo falar agora. De Deus e de Jesus. Eu nunca vi falar tanto. E você não está vendo acontecer o quê? Hein? Alguma coisa está o quê? Será que o nome dele não está sendo profetizado em vão? Que o que a gente mais ouve, você está em qualquer lugar, você está no escritório, Jesus, Deus. Você vai lavar o carro, Jesus, Deus. Você vai não sei aonde, Jesus. Satanás está usando da estratégia e aproveitando da nossa burrice e confundindo tudo. Até parece que nós estamos fazendo uma escada para o céu, onde houve a confusão das línguas. É o que está ocorrendo. Esse povo fala tanto e não há cura. Esse povo fala tanto e não há libertação. Esse povo fala tanto e não há prosperidade. Porém, são os 3 tópicos mais procurados e mais ministrados dentro da igreja. Porque a igreja, a nossa igreja, tá, para não ficar discriminatório, quer oferecer para vocês coisas passageiras e não coisas eternas. Então você lê uma mensagem dessa, você tem um discernimento,
E você não consegue entender. Quem ganha com isso? Os nossos inimigos. Muitos aqui já ouviram falar a cura da mulher enferma, a cura da mulher que andava encurvada. Eu acho que só sabe dizer, ela andava assim, ó, de cabeça baixa. Sim, vamos estudar, vamos analisar. Muitos de nós não somos curados dos nossos problemas espirituais e dos nossos problemas físicos em função da falta do discernimento da palavra de quem? De Deus. Compreendido o versículo 11. Andava encurvada, ninguém conseguia ver a sua o quê? A sua face. Consequentemente, era uma mulher triste, era uma mulher preconceituosa, com seus problemas. Você imagine o nosso filho nesse mundo, nessa situação, como o mundo iria o tratá-lo ou a tratá-la. Esses são exemplos, claro, que o Espírito Santo ele deixa para mim e para você. Jesus Cristo, dentro da sinagoga, ele quebrou as tradições e o rito. Só que essas tradições e o rito ainda permanecem, ou melhor, ainda continuam. E você vê o exemplo. Seu animal não bebe água no sábado, você vai deixar ele preso? E aí? Tem dúvidas vocês? Tem alguma dúvida? Se tiver, depois nós podemos estudar junto. Vendo Jesus, chamou-se e disse-lhe: mulher, está livre da tua o quê? Pronto, ele quebrou tudo. A sinagoga estava lotada de pessoas perfeitas, de pessoas que talvez tinha tudo, só estava ali para adorá-lo. Mas Jesus, ele se compadece com a sua dor. Jesus se compadece com a sua tristeza. Apesar da separatividade que a sociedade ou a sua família faz com você, ele se compadece com sua dor. É como no início eu falei, o sofrimento ele não faz parte do plano de Deus. Quem achou que veio ao mundo para sofrer e dizendo que faz parte do plano de Deus, ele não tem entendimento da palavra. Porque não é do plano dele fazer você sofrer. Você observe que o seu sofrimento acabou quando você foi capaz de entender a sua palavra e você ter a certeza e a convicção daquilo que você estava fazendo era o quê? Errado. Olha a sua vida hoje. Veja quem tu eras e veja quem tu és. Então, nós temos que acelerar essa coisa. Se Jesus lá, ele quebrou protocolo, ele quebrou tradições, diante de todos e de todos, e libertou, é porque Jesus está muito mais preocupado com a vida. Jesus, coisa que nós, pode ser pastor, pode ser membro, nós não estamos preocupados com a vida, nós estamos preocupados com normas. Nós estamos preocupados com essa tal de obediência. Tem pessoas que são obedientes às normas da igreja e desobedientes à palavra de Deus.
Então, quando é que isso pode mudar em nossas vidas? Nós vamos passar esse tempo todinho sem sermos transformados, entrando o ano, saindo o ano e vivendo no mesmismo? Acreditando em conto de fadas? A vida, a sua vida, é muito mais importante para ti do que as doutrinas do homem. Nós estamos sendo levados, evoluídos em cima da doutrina do homem. Versículo 12. A compaixão que Deus tem por cada um de nós. Veja a compaixão que Jesus Cristo teve com essa mulher. Nós só sabemos o tempo da enfermidade dela, há mais de 18 anos. Você pode perder coisas extraordinárias em sua vida por causa da doutrina da sua igreja. E as pessoas não estão suportando mais. As pessoas estão tristes. As pessoas estão sendo machucadas, onde deveria existir o quê? Amor. As pessoas estão sendo rejeitadas, humilhadas e continuam-se encurvadas diante das doutrinas religiosas que não salva e nem liberta ninguém. Está vendo por que é que é tanta doutrina, tanta perturbação, ó. Tantas normas religiosas. Aí a pessoa diz, cada um tem a sua interpretação de Bíblia. Gente, veja bem, uma pessoa racional, uma pessoa lógica, qual é a interpretação que tem desse versículo? Qual é a dificuldade? Agora você só vê a mulher curvada, você só vê isso, você só vê aquilo, e você não vê o quê? A diferença que você pode fazer. Não que você seja um filho rebelde. Porque rebelde você sabe que você é. Agora não seja rebelde diante de Deus. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Agora eu tenho que saber o que estou fazendo. Porque está faltando alguém que grite. Eu não sei se as pessoas falam e não sabem o que está falando, porque também fala e não sabe o que está falando, porque sabe que a pessoa que está na frente não entende. Se eu não sei o que eu estou falando para uma pessoa que não sabe o que está ouvindo, aí a coisa torna-se complicada. Versículo 13. E pondo-lhe as mãos, e ela imediatamente se endireitou e dava glórias a quem? Isso significa o quê? Autoridade. Essa autoridade, quem foi que colocou a mão na cabeça dela? O verbo que se fez o quê? Jesus acha que ele passa a glória dele para alguém, ou que Deus dá a glória dele para alguém. Os milagres hoje são visíveis. Olha, vocês que assistem muita coisa, deveria procurar ver mais as coisas voltadas à vida cristã.
Teve uma mulher que saiu de determinada congregação, porque a mãe dela era paraplégica, estava na cadeira de roda, mas a mãe dela, quando chegava na igreja, ela gostava de assistir o culto sentado na cadeira. Então, os obreiros iam lá, ajudava e colocava a mãe dela na cadeira. E nessa sessão de libertação, tinha uma senhora que entrou de cadeira de roda, paraplégica mesmo, e não podia sair da cadeira. E no meio da multidão, ela presenciou como obreira o pastor dizendo: ali, a cadeira de roda era da mãe dela. Isso aí, a cadeira de roda que a irmãzinha chegou e ela hoje está liberta para a honra e glória do Senhor. Está vendo? As pessoas, elas se tornam tão cegas, tão religiosas, que tem que acontecer um fato desse para a pessoa se tocar. Mostrou outra congregação, um único senhor curado 13 vezes. O cara está lá, tudo, né, para dizer que é fake não, lá com data, com tudo ali. É. Então isso pode continuar. Esse grande problema nosso é que quem quiser que faça. Eu não digo que você vai sair por aí defamando, mas você tem que falar para as pessoas. Mas as pessoas estão tão cegas. As pessoas hoje, elas vestem muito mais a camisa da igreja do que a verdade da palavra. A verdade da palavra, só a misericórdia de Deus. Então vamos para a revolta dos judeus. O chefe da sinagoga, indignado, olha. Quer dizer, eu faço o bem e a pessoa fica indignada. Por aí a gente já tira, né? Jesus fez o quê? Curou. E o chefe da sinagoga ficou o quê? Indignado. Por quê? De ver que Jesus curava quando? No sábado. O indivíduo, os religiosos, se levantaram contra a vitória da mulher. Quer dizer, 18 anos, sofrendo encurvada, nunca fizeram nada por ela. Gente, veja se tem lógica. Nunca fizeram nada por ela. Ela vem, é liberta, e os judeus, o templo que ela andava, o templo judaico, o chefe, olhe, o chefe de quem? Dos judeus. Ficou o quê? Indignado. Preste atenção. E na igreja existia o quê? Uma multidão. Quem ficou indignado? O chefe. Por quê? Ele foi envergonhado. E ele diz mais, 6 dias. Olhe, gente, vamos colocar a nossa cabeça para raciocinar. Ele diz, tem 6 dias para curar. Como dissesse assim, e o senhor vem curar logo no sábado? Isso é uma afronta. Essa mulher não poderia passar o sábado encurvada e o senhor curar ela. Deus é momento. Está vendo? Deus é momento. Quando Ele quer, Ele faz. Não importa o dia, gente. Gente, vamos abrir a nossa cabeça em nome de Jesus. Não existe o dia de adoração a Deus. No dia que Ele quer, Ele faz. Mas algumas pessoas, é o que nós vemos hoje, algumas pessoas estão indignadas com a sua vitória. Tá, o que nós estamos falando aqui. Muitas pessoas estão indignadas com a sua vitória porque você não guarda o sábado. Você está quebrando a lei. Esquece ele, que é a lei mosaica.
Então tem um monte de gente insatisfeito com você. Só não fica indignado da forma como ele ficou, com medo, mas fica por trás da parede falando de você. E você não pode falar de maneira alguma, ou não deve falar. Qual foi a igreja que você se libertou? Jesus. Foi a palavra. Agora não tem essa palavra, na igreja tal. Aí vão lhe perguntar lá tem culto de cura e de libertação? Gente, você está entendendo? Nada contra, meu irmão. Aí você pode até dizer, está revoltado, você está contra, não. O que eu estou querendo dizer é que nós estamos sendo marionetes na mão do homem. Segunda da família, segunda da libertação, segunda do empresário, terça da família, quarta libertação, sexta Espírito Santo. E você, lógico, você vira um robô, você vai de acordo com as suas o quê? Necessidades. Se você está quebrado, devendo, você vai para que reunião? Da família. Entendeu agora? Entendeu? De acordo com a sua necessidade, que são, lógico, inteligência humana, são os 5 sentidos da vida. Os 5 sentidos da vida. Vamos fazer culto com os 5 sentidos da vida. Pronto. E esses 5 alguém sofre. Aí vamos para a terapia do amor. Quem não quer ter um amor? Quem está amando vai para lá. Não. Agora, quem quer, lógico, é a lógica, gente. Mas isso é a lógica. Às vezes a gente fica rindo, mas é a lógica. Por quê? Essas pessoas não buscam o entendimento da palavra de Deus. Muito pelo contrário, talvez nós estejamos rindo. Você esteja aqui por sua necessidade. Quem garante a mim que você está aqui para aprender a palavra do Senhor? Quem garante a mim que você não torce por uma vida de um irmão, de um filho, de um pai, de uma mãe, para vir para cá? É para aprender a palavra? Então o grande problema é, eles não são culpados não, culpados somos nós, porque nós não estudamos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, a cada dia, ela torna-se mais clara. Para a gente acabar com essa religiosidade, gente. Para você abrir a palavra do Senhor, você buscar o entendimento. E eu já disse aqui que eu não quero mais voar com quem? Com quem? Agora eu não quero andar mais com religioso, não, tá? Eu vou ver o quê? Só a forma dele. O correto é aquela visão que ele tem. Olhe, o correto é a visão que ele tem e o que a igreja ensina. Nós aqui ensinamos o que está estabelecido na palavra do Senhor e vocês aqui decidem os seus caminhos. Aqui ninguém é forçado a nada. Aqui tem gente que dança escondido. Aqui tem gente que bebe escondido, olha. Aqui tem gente que fuma escondido. Eu posso ser um deles, sim ou não? Sim ou não, gente? Vocês acham, né? Que eu bebo, né? Que eu fumo, né? Tá bom. Obrigado, viu, pela parte que me toca. Mas é a sua o quê? A sua mente que vai determinar o seu caminho. Você sabe, se você voltado para o seu princípio, para a palavra do Senhor, olhe, pode demorar, mas chega. E quando chega, você olha assim. Você diz, isso é impossível. As pessoas mesmo olham para você e ficam assim. Entendeu?
não acreditando. Mas você vai ter esses que ficam indignados, são aqueles que vão lhe censurar. Mas vão lhe censurar diante da multidão. E ele lhe censurando e você guerreando contra você mesmo. A carne querendo que você... Porque a carne ela quer desfrutar do conforto. Interessante a carne. Ela quer desfrutar do conforto. E ao mesmo tempo quer que você satisfaça ela. E quando você a satisfaz, você perde o conforto. Então, há uma necessidade, mas tem que ser radical, gente. O grande problema é que nós ficamos com medo. Nós temos medo de ofender, nós temos medo de... Eu não digo que você está se metendo na vida dos outros. Procure viver o evangelho no seu interior. Veja onde é que você encontra-se curvado. Veja onde é que você está caminhando torto. Para que você possa... Onde é que você está caminhando errado? Para que você possa endireitar-se. Se você não consegue endireitar-se, vá diante de Deus. Porque a mulher foi de encontro a ele. Porque ele é o Deus do impossível. E nós estamos do mesmo jeito, tentando impedir de Jesus operar, baseado nos nossos pensamentos, baseado naquilo que eu penso, naquilo que eu acho. Até quando? Até quando você vai entrar numa igreja por entrar? Até quando você não vai ter o discernimento espiritual? E outra, desaforado ele disse para a multidão: 6 dias em que se deve trabalhar, vim depois, nesses 6 dias, para ser curados, e ainda criticou. Tem 6 dias. Criticou quem curou e quem recebeu a cura. Acho que ele disse para a mulher: como é que pode? Você tem 6 dias. No 7º dia que você vem para a casa do Senhor, não sabe você que está errada? Que não se pode fazer nada no sábado? Você não sabe que você está dentro de uma sinagoga judaica? E que nós judeus não podemos fazer nada no sábado, nós não podemos curar, nós não podemos fazer nada? O que é que tu está fazendo aqui? Aí com mais um pouquinho de respeito a Jesus. E o Senhor também não tinha 6 dias? Vem aqui envergonhar a minha sinagoga? Fazer a cura no dia que não é permitido? Fazer essa mulher deixar de estar curvada? Veja que ideologia faccista, pejorativa e que só pensa no seu pensamento. Agora todos vão ver a face dessa mulher. E lembre-se aí, lá embaixo, do que nós lemos, era a filha de quem ela? Mas vocês estão bons da memória, viu? Era a filha de quem ela? É por isso que Jesus não opera. Filha de Abraão. Era filha de Abraão mesmo? Que Abraão só teve um filho. E foi homem. Hein? Está vendo? Ele chama filho de Abraão porque ela era o quê? Israelita. Você nunca ouviu falar na descendência de Abraão, não? Então, todo de Israel. Mas ela era israelita, filha de Abraão, mas ela encontrava-se
escravizada pelo diabo, ou Satanás. Nunca se deram, né? Judeus e o quê? Gente, vamos lá. Vamos raciocinar. Jesus, quando foi pegar água na fonte, que tinha uma mulher. Nunca se deram. Então, sempre vai existir confronto. Aí a prova que é? A prova é que Jesus guarda as promessas do Pai. Veja o que você fez. Você hoje pode dizer, eu sou filho de Israel. Veja o que você fez e você hoje está vivo. Veja direitinho. Cuidado que Deus tem para comigo e para... Vamos acelerar, senão a gente vai sair daqui meio-dia. Versículo 15, né? Disse-lhe, porém, olha a resposta, o Senhor. Chama Jesus Cristo, é logo direto, coisa que nós não somos, viu? Hipócritas. Olha, na lata, diz na lata, vocês são hipócritas. Todos vocês são hipócritas, eu provo. Cada um de vós não desprende da manjedoura, aí ele frisou bem, no sábado, o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber água. Está vendo? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro? Aí, tornou a repetir, em dia de quê? Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. O que é que me impede? Eu tirar do sofrimento de uma pessoa, independente qual seja o dia. O que é que me impede? É a sua lei? É a sua doutrina? E Jesus Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, nos tempos de hoje, ele diz, o povo perdendo a bênção por falta de conhecimento. O povo deixando de crescer, o povo deixando de se ajuntar, o povo deixando de se desenvolver, baseado em o quê? Doutrinas. Baseado em doutrina do homem. Gente, não é apenas Satanás que escraviza. O que nos escraviza é o pecado. É a tristeza. É a decepção. É o sofrimento. É a amargura. Tudo isso nos escraviza. Não é só Satanás, não. Talvez as pessoas vivam tudo isso aí. E no dia, ou a hora, que ninguém sabe, que Jesus quer agir na sua vida, essas pessoas ainda ficam presas em função de normas e regras do homem. Talvez estejamos presos a um conjunto de normas e regras do homem. Só que aqui dentro, não. Aqui vocês são livres. Aqui não existe escravidão. Se você é preso ao pecado, a responsabilidade é de quem? Sua. Se você é preso ao sofrimento, vamos compartilhar. Se você é preso à solidão, vamos conversar. Se você é preso à tristeza, vamos nos alegrar. Agora, o que você não pode é ser preso a uma doutrina construída por mim. Se eu for pegar o Velho Testamento e fizer um conjunto de normas e regras, você não pode fazer nada. Então, tudo é o quê? A sua mente. Por que a tristeza escraviza?
você tem muita coisa que quer fazer e não pode fazer. Liberte-se primeiro. Quando você se libertar, você vai observar que aquilo que lhe aprisionava chama-se pecado. Eu estou muito alegre que o Espírito Santo de Deus cada vez mais me capacite, não importando quem eu sou, e nem queira saber quem eu sou, tá? Me capacite para a verdade. Que nunca, em nome de Jesus, eu venha para aqui trazer mentira em forma de conforto para vocês. Sim, a verdade. Trabalho com isso dentro de mim, conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Está pensando que eu estou preocupado com quem fala de mim? Estou nem aí. Vocês estão à vontade de falar de mim, tá certo? Agora, se eu fosse você, falaria na minha frente. Se você tiver forma na palavra, venha que eu vou aceitar. Está errado, não posso errar, não sou perfeito. O grande problema é que talvez você me veja como perfeito. E qualquer coisa que eu vejo para você vai desmoronar. Eu não sou perfeito. Mas prego a verdade. Essa verdade é dentro de mim, não, que está estabelecido na palavra de Deus. Que se as pessoas têm saídas, ótimo. Se você disser, não. Pastor, aqui o verso, olha, não me vem. É por isso que eu digo, primeiro, liberte-se. Para depois pegar a Bíblia. Tem gente que fica pegando a Bíblia fuçando. Fuça. Quem fuça é quem? Fica fuçando. E Jesus Cristo diz, não dê pérolas a quem? Você tem que ter o discernimento, rapaz. Você tem que ter o discernimento. Então você vem, lê isso aqui. Você tem que ter a certeza que Jesus é o único que pode libertar você do cativeiro. Você fica acreditando em homem, você fica acreditando em mim. Jesus é o único que pode libertar você do cativeiro, através do homem que o quê? Prega a sua o quê? Palavra. Não doutrinas. Só isso, coisa tão simples. E a gente procura dificultar, a gente procura... Gente, quando Jesus chega, o inferno tem que recuar, recuar não, é obrigado a recuar. Acabou, eu tenho que ter essa convicção dentro de mim. Quando Jesus está em você, o seu inimigo vão para trás. Se não está, ele vai para frente, ele derruba. Então, gente, nada melhor do que você. A melhor coisa, fico tranquilo, sabe por quê? A consciência. Pronto, já iniciei e finalizei minha semana. Consciência, li. Acabou. Expliquei. Fiz a minha parte. Cada um faz o que quer. Vou fazer o quê? Me diga, dando murro em ponta de faca. Você acha que eu vou correr atrás de quem não quer nada? É redondamente enganado. Mas as pessoas que querem, apesar da luta, que eu não sou perfeito, mas nós podemos guerrear juntos. E você não esqueça, viu? Você é uma flecha. Você viu que você foi para trás? Você viu? E você reclamando, né? Rapaz, cada vez mais, poxa, ai fulano, viu agora? Quando você mesmo deixou o arqueiro fazer isso na flecha aí, o passo que você deu, isso aqui é gratificante, isso que é evangelho. O evangelho que diz e vive dentro de você, que você tem que fazer. Um evangelho que lhe mostra que nada cai do céu. O evangelho onde você reconheceu que você era um preguiçoso. Tudo é luta. E aquilo com luta você valoriza.
Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se o quê? Está vendo? Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Está vendo que é um monte de gente triste? E também Jesus sabe da nossa vaidade. Jesus sabe da nossa prepotência. Assim como ele se compadece com a sua dor, assim como ele quer aplicar a compaixão dele em você, mas é você que não dá o espaço. Você continua fazendo aquilo que você acha e aquilo que você pensa. E eu não posso mais viver daquilo que eu acho e daquilo que eu penso, e sim daquilo que eu aprendo na palavra de quem coloco em prática. Só isso. Aprendemos com a cura de uma enferma. Você viu que reflexo existe nas nossas vidas? São essas verdades que as pessoas não querem ouvir, que massageia, as pessoas querem ouvir verdades que massageiam o seu eu, o seu ego. As pessoas não querem ser confrontadas na palavra de Deus. Aonde eu e você só temos a ganhar. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Porque eu sei, independente se vocês ficarem aqui ou não, lá fora, vocês não vão ser presa fácil. Na palavra, para as suas necessidades, eu não sei. Mas para a pessoa, não é lhe enganar, lhe convencer na palavra, eu acho um pouquinho difícil. Você está se deparando com a verdade. E você não pode olhar para mim e dizer, você é o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade, não fui eu que escrevi isso aqui. Isso aqui não é um raciocínio lógico. Eu juntei tudo, analisei, eu digo, é por aqui que eu vou. E nós chegamos ao mínimo denominador comum. Eu acho que todos nós aqui concordamos. É muito Deus, é muito Jesus e não se vê nada. A gente está vendo dentro da igreja que a gente vê lá fora. Soberba. O melhor não é para Deus, é para mim. O que eu tenho não é para dividir, não. Eu que tenho que juntar de vocês para poder dividir. Eu não posso gastar o meu, não. Eu tenho que pegar com vocês para... Então, hoje, rápido, que hoje eu me acordei um pouquinho tarde. Eu parei para pensar. Vocês me desculpem, tá? Não é modéstia, não, nem querendo me elevar, não, viu? Tá certo? Vocês não vão rir, não. Posso falar? Só curiosidade, né? Não vou falar. Hoje, olhando para dentro de mim mesmo, diante de tanta riqueza que eu vejo, diante de tantas as coisas que eu busco entendimento, são poucos. Não vou dizer que sou o único, mas são poucos que faz o que eu faço. São poucos que faz a obra sem interesse para si próprio. São poucos
Deixa eu ir para frente. Que é uma parte que dói. São poucos que colocam a mão no seu bolso para gastar com o próximo. Então, independente do que pensam, ou que age, do que pensam, do que fala ou do que vê em mim, o importante está aqui. Você pode falar o que você quiser. É por isso que eu não estou nem aí. Porque quanto mais eu assisto televisão, quanto mais eu pesquiso, eu fico vendo a mim. Não sou nada. Não sou nada. Me curvo diante do Senhor com tristeza e amargura no coração. Agora são poucos. E hoje eu vejo o que Ele me dá. E quando eu vejo as pessoas usarem o nome de Deus para tirar de quem não tem, isso aí dói, viu? A pessoa abrir uma igreja, e a igreja ela apresenta déficit ou superávit. Déficit é quando a coisa está ruim, quando alguém tira do bolso para poder suprir. Superávit é quando está o quê? Ganhando. Tá? Então, igreja é a mesma visão capitalista que há numa empresa normal. E eu, de uma coisa, eu estou livre. E me deixa alegre. É doido ou não é um homem desse? Vocês que pensam, viu? Vocês que pensam, viu? Mas, meu irmão, então, é por isso que é o prazer, entendeu? Aí você não vê quantidade, você só vê vida, uma pessoa, uma vida. Aprender, você saber que não foi você, mas aquilo que você... Rapaz, eu acho, não, eu tenho certeza. Eu falei muitas palavras boas. E hoje eu vejo os frutos. Graças a Deus. Ah, Henrique, se você não puder comer desse fruto, vá em paz e que Deus te abençoe. Porque nada eu tenho, mas o pouco que eu tenho, eu sei que é do Pai. Então, é um momento especial. Já esse ano, 2 domingos, está sendo muito especial a palavra. E Deus vem me capacitando. Vamos aí, Henrique. Vai ter os acontecimentos, mas vamos aí, vamos. Se renda aí, se entregue, tente mortificar a sua carne para quarta e domingo você está. Nós estamos aqui. Olhe, tem gente que ouvindo o que vocês ouvem, não estaria vivendo mais da mesma forma. Valorize, tá? Esse pedaço aqui, esse pedacinho do céu, com as suas indiferenças, com as suas imperfeições, mas valorize. Palavras é o que mais tem. Se sair por aqui, é o que mais tem. Mas vamos ver qual é a palavra. Se é aquela que lhe instrui para uma realidade, ou é aquela que gera uma fantasia dentro da sua cabeça. Que o Espírito Santo de Deus, cada dia, possa capacitar a cada um de vocês, que vocês vai passar por uma fase de querer desistir. Isso é normal. Mas não desista. Siga em frente, porque Deus é contigo. E não fique mais curvado, não. Endireite o seu caminho torto, para que nós possamos cantar o hino da vitória. Agora, veja o privilégio que Deus lhe dá.
Você vai se levantar, você vai erguer a sua cabeça e a sua vitória vai chegar. Vamos orar?